Queridos, é uma alegria grande estar aqui com os irmãos e é com muito temor e tremor que a gente se encontra diante da palavra de Deus para a gente meditar nela. Antes, porém, queria apresentar o meu escudeiro, não é? Daniel. Fica aí de pé, Daniel. Daniel é o filho, é o caçula, já está maior do que eu. Não é que eu sou velho, é que eu comecei cedo. Danzinho está comigo. Xandinho vinha, mas Xandinho não se sentiu bem essa noite e aí não pôde vir. É a dupla dinâmica. Irmãos queridos, hoje comemorando 504 anos da Reforma, de manhã a gente tratou de questões históricas, os porquês, a conjuntura política, econômica, social. E hoje eu queria ler com os irmãos um outro texto, e que você vai olhar e dizer, isso não tem nada a ver com a reforma. Pode ser, mas é o que Deus falou ao meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos. E está aqui no livro de Esther. Vou pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Esther. Esther capítulo 2. A gente vai ler do verso 5 ao 10 e depois mais um pouquinho no capítulo 4, do verso 7 ao 17. Esther 2, de 5 a 10 e de 4 a 17. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças da cidadela de Susã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Agora, no capítulo 4, do verso 7 em diante. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que ele publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva,
e eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Então disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo segundo Ester lhe havia ordenado. Aí até o verso 17 do capítulo 4. Queridos, é interessante que o livro de Ester não fala o nome de Deus, não trata da palavra, não menciona o nome de Deus. É muito interessante isso. Um livro histórico e que não trata especificamente do Senhor. Aqui é um momento em que, vamos voltar um pouquinho antes desse momento. Israel, depois que saiu do Egito, foi governado por juízes. Depois o povo quis um rei, veio Saul, os irmãos conhecem a história. Depois Davi, depois Salomão, e após a morte de Salomão, o reino foi dividido em 2 partes: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, conhecido como Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, conhecido como Judá, cuja capital é Jerusalém. Judá tinha 2 tribos, Judá e Benjamim, e ali foi onde se manteve a dinastia davídica. No reino do norte tiveram muitas dinastias. Os irmãos sabem que dinastia é o governo de uma família. Morre o pai, vem o filho, vem o tio, vem a esposa, e assim vai. Então no reino do sul sempre se manteve a dinastia, ou seja, a família de Davi governando, reinando. No reino do norte foram várias famílias, várias dinastias. Por conta do pecado, especialmente o pecado da idolatria, o reino do norte foi levado cativo pelos assírios no ano 722 a.C., porque era um reino que em momento algum serviu ao Senhor. Todos os seus reis desobedeceram ao Senhor, levaram o povo a vários pecados, em especial a idolatria, e aí foram levados cativos e não retornaram mais para a sua terra. O reino do sul tinha a época de reis tementes a Deus, que fazia reforma, que trazia o povo ao arrependimento. Depois se levantavam outros reis maus que não serviam ao Senhor e que levava o povo ao pecado, especialmente o pecado da idolatria. E aí vieram muitas profecias no sentido de que precisavam se arrepender, e se não se arrependesse, a ira de Deus viria sobre ele. Quando você lê o livro de Abacuque, onde a gente pela primeira vez escuta a expressão o justo, ou lê a expressão o justo viverá por fé, você percebe como era a corrupção do povo, não é? Você vai ver Abacuque no capítulo 1 reclamando de como os juízes vendiam as suas sentenças, de como o rei se corrompia, de como os ricos se aproveitavam do pobre, vendendo uma certa quantidade do peso por um valor maior, quando a mercadoria não era tão boa como ele dizia, nem o peso era aquele que ele dizia. Então Abacuque vai e reclama com Deus: o senhor não está vendo esse negócio não? Esse desmantelo aqui.
E aí Deus responde a Abacuque: Abacuque, eu estou vendo e eu já estou providenciando as coisas, ficas tranquilo que eu estou resolvendo isso. Eu vou mandar um castigo sobre o povo, eu estou levantando os caldeus para ir a Jerusalém. Aí Abacuque se alarma e diz: o senhor vai mandar um povo pior do que a gente? E aí Abacuque se desespera e lamenta e chora e ora ao Senhor, e no final a gente tem aqueles versículos que até tem música e tudo, sobre se não houver alimento, se não houver nada, mesmo assim ele se alegrará no Deus da sua salvação. E efetivamente o povo não se arrepende, e Nabucodonosor vem sobre Jerusalém. E se você ler o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, o livro de Lamentações, você vai ver o drama que foi o cerco de Jerusalém, a destruição da cidade, a maneira como Nabucodonosor matou as pessoas e levou alguns cativos. Foi algo terrível, porque o povo se afastou de Deus, abandonou os seus preceitos e adorava a outros deuses. Aqui agora, nesse momento do texto que nós lemos, você vê a quantidade, já era a terceira geração. No começo eu disse, um homem benjamita, Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Então, Mordecai já era a terceira geração que estava na Babilônia. Se você fizer aí um pelo outro, que naquela época não se vivia muito, 60 anos, nós vamos ter aí uns, terceira geração, 180 anos que houve o cativeiro, voltaram depois de 70 anos, mas um grupo ficou, e a família de Mordecai foi deste grupo que ficou lá. Afinal de contas, a vida na Pérsia não foi tão ruim, e eles preferiram ficar na Pérsia do que voltar para Jerusalém. Não só Mordecai, como muita gente. Um grupo pequeno foi o que voltou. Então a vida na Pérsia era uma vida tranquila, uma vida boa. E aqui, este momento, o que você tem é uma trama. Antes, no primeiro trecho que a gente leu, você vai ver Assuero, que era o rei. Assuero, você procurar na história, você não vai achar não, mas se você procurar Xerxes primeiro, aí você vai achar no livro de história. Xerxes primeiro é igual a Assuero. Então, se você, quando vai ver a situação de Xerxes tinha dado uma grande festa, 180 dias de festa. Você imaginar o que é isso? 6 meses de festa. E não é festinha, é vinho, comida, festa, dança, o que você imaginar. E para muita gente. E aí, no meio da festa, eu acho que embriagado, não sei o que, ele manda chamar a sua rainha Vasti, para que ela venha à presença dele, e ela se recusa. A Bíblia não diz, mas o costume persa e o que a gente pode entender da história, os teólogos, historiadores, os que cavam a terra para procurar, me esqueço toda vez o nome, que buscam, os arqueólogos, esse é o nome que eu esqueço sempre, chegaram à conclusão que quando o Assuero disse, Vasti, venha para cá para a festa e se apresente, e ela se recusou, foi porque a ordem dele é que ela se apresentasse vestida somente com a coroa. Aí eu disse, não vou não, só com a coroa no meio desses homens todinho, não vou não. Para vocês entenderem como era o costume persa. E aí, por conta disso, ele resolve se divorciar de Vasti, se divorcia dela, depois ele vai para a guerra contra os gregos, e lá na batalha de Maratona, ele perde a batalha, derrotado, volta para a Pérsia, como eu digo sempre, mufino, né? Perdeu a mulher, perdeu a guerra, agora volta para casa nessa condição. E aí, o que é que eu vou fazer? Disse, vamos casar de novo. Os conselheiros, não, vamos fazer um casamento de novo, diz como é, ele gosta da ideia,
E aí é esse momento do primeiro texto, em que manda vir as jovens bonitas, virgens da cidade, não da cidade, de todo o reino. Se você imaginar que o reino da Pérsia ia da Etiópia, lá na África, até onde hoje é quase o Paquistão, dá para imaginar o tamanho desse negócio. E aí vem as jovens de todos os lugares e tudo mais, e aí ele se agrada de Esté e ele casa com Esté. E o detalhe aqui, a gente viu no primeiro texto, é que o verso 10, ele diz assim: Esté não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Queridos, a primeira coisa que a gente pode ver aqui é o que a gente chama de aculturação. A aculturação é o conjunto de mudanças resultado do contato de dois ou mais grupos de indivíduos de culturas, não é? Então, você percebe aqui pela maneira das coisas que Mordecai, Esté, estava bem aculturada, estava bem vivendo conforme os persas. Estava na Pérsia, apesar de serem hebreus, mas estavam vivendo como persas. Quando você viu na primeira parte do texto que diz que ela foi para a casa do rei, passou um ano lá de purificação e tudo mais. Depois, se você continuar lendo, vai ver que ela entrou, está com o rei. Entrar e estar com o rei, me permitam a expressão, é um test drive sexual. O rei ia experimentar o desempenho sexual das meninas, dela inclusive, e aí se agradou do desempenho dela. E veja que, ao que parece, ela faz isso com toda a naturalidade, não tem dificuldade, ou seja, estava bem acostumada com a cultura persa. Era hebreu, estava na Pérsia e vivia como persas. A gente vê isso a começar pelo nome. Mordecai, o tio dela que criou ela, é um nome persa que quer dizer adorador de Marte. Marte era um deusão lá dos persas, não é? Esté também é um nome persa, porque o nome hebreu é Radassa. Então veja, e assim, nós somos hebreus, mas esconda isso, não diga isso. A gente viu no texto, não é? Trazendo aqui para a gente, bonito o copo, né? Quantos de nós, crentes, ou que se queixam que são crentes, se você imaginar o mundo como a Pérsia, vivem na Pérsia, mas não são da Pérsia, mas se aculturaram de tal forma que vivem conforme os costumes persas? Quantos de nós tem vivido assim? Que acha que antes de casar precisa fazer um test drive com a namorada e vice-versa. Que acha que não tem nada de mais sonegar imposto ou enganar no peso alguém que vai comprar no meu comércio. Quantos de nós vivem na Pérsia e adotaram os costumes persas para a vida? Queridos, nós não somos persas, nós vivemos na Pérsia, mas nós somos a nação santa, sacerdócio real. E nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos nos aculturar. Nós não podemos nos render aos costumes deste mundo. E a outra coisa que a gente pode ver do texto, aí já na segunda parte, no capítulo 4, é que não tem como se esconder, não adianta se esconder, porque Deus vai fazer você aparecer. Você é cidadão do reino, está vivendo na Pérsia, quer viver como persa, mas mais dia, menos dia, Deus vai mostrar que você não é persa. Nós corremos riscos na Pérsia. A gente se esconde atrás dos costumes persas, nos costumes do mundo,
para viver disfarçado no mundo. Não é? Eu sou crente, mas aí fora eu vivo disfarçado do mundo. Porque se eu revelar quem eu sou, se eu disser qual é a minha linhagem, eu vou correr perigos. Mas nós vimos hoje de manhã que viver uma vida conforme os padrões bíblicos sempre traz riscos ao cidadão celestial. Não adianta se esconder, porque Deus vai fazer com que você apareça. Diz, ó, esse daqui não é peça não. Ele até está vivendo como peça, mas ele não é peça. Não adianta se esconder, queridos. Deus vai fazer a gente aparecer. A outra coisa é que não dá para viver conforme os costumes. Não tem como se esconder que mais dia menos dia vai aparecer quem somos. Mas mais do que isto, e eu falei hoje de manhã, e a gente vai reler o texto de hoje de manhã, existe um padrão estabelecido por Deus, que é o padrão que nós precisamos viver. E o padrão está escrito lá em Filipenses, no capítulo 2, e eu vou ler para vocês aqui, Filipenses 2, a partir do verso 12. Quem quiser abrir, Filipenses 2, a partir do verso 12. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, e não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Este é o padrão. Eu vivo no mundo, se eu boto a Pérsia, mas eu não posso me aculturar, absolver e viver conforme os costumes da Pérsia. Não adianta me esconder, porque mais dia menos dia a minha cidadania vai aparecer. E mais do que isso, eu tenho que viver testemunhando quem eu efetivamente sou. Fazer tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Talvez não tenha havido para trás deste momento geração mais corrupta do que nós temos visto. Nós estamos convivendo com elas, porque nós estamos no mundo, mas nós precisamos ser irrepreensíveis e, como filhos de Deus, inculpáveis no meio desta geração, e mais, resplandecer como luzeiro. E aí ele diz no verso 16: preservando a palavra da vida. Palavra da vida. Este é o padrão. Eu vivo na Pérsia, mas eu não sou cidadão persa, eu sou cidadão do reino. Não posso viver conforme os costumes persas. O padrão é este. Eu não posso tomar a forma do mundo, como disse Paulo lá em Romanos 12. Eu tenho que renovar a minha mente pela palavra, para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Não podemos, queridos, esquecer ou nos esconder de quem somos. Nós precisamos viver para a glória de Deus, testemunhando do Evangelho. E o que é que isso tem a ver com reforma? Tem tudo a ver. De manhã a gente viu todas aquelas questões e a gente viu o problema na igreja, a corrupção na igreja, a liderança da igreja se corrompendo para se aproveitar, para se enriquecer, para se manter no poder, se aproveitando da miséria do outro. E eu queria aqui, tem a ver agora com a reforma minha, pessoal. Isso aqui mostra não mais a igreja em si, mas cada um de nós. Mostra como nós precisamos viver, como nós precisamos entronizar o Senhor Jesus, como nós precisamos comer a palavra, como nós precisamos viver a palavra, como nós precisamos fazer as coisas sem murmuração e sem contenda, como nós precisamos brilhar como luzeiro, né, no meio dessa geração corrupta. E a igreja tem se capitulado aos costumes persas. A igreja tem vivido conforme a Pérsia. E aí chamo a sua atenção para a sua própria vida. Olhe para dentro de você. Será que você não precisa de uma reforma? Será que você, como fez Vasti aqui, seguindo a orientação do seu tio, pai, não declara quem você é, nem a sua linhagem? O povo na sua rua não sabe que você é cidadão do reino. No seu trabalho, na faculdade onde você estuda, em casa. Eu vi uma história certa vez que o filho lá do pastor, dizem que é do presbítero, mas vou dizer do pastor, né? Chegava na igreja, acabava o culto, dizia, vamos para casa. O menino chorava, esperneava, deitava no chão, não queria voltar para casa de jeito nenhum. Meu Deus do céu, que maravilha, o menino não quer sair da igreja. E aí alguém curioso perguntou por que é que ele não queria voltar para casa, queria ficar na igreja. Não, é porque aqui papai é alguém especial, maravilhoso. Lá em casa não tem condição. Como será que nós temos vivido? Na igreja e fora da igreja? Será que eu não tenho declarado qual é a minha linhagem, cidadão do reino? Será que eu não preciso de reforma? A situação aqui no segundo texto, capítulo 4, é que Amã não gostava dos hebreus, não gostava de Mordecai, e montou um plano. Ele era o primeiro-ministro, para destruir todos os hebreus. E a coisa estava feia. E saiu o decreto imperial dizendo que era para fazer assim: dia tal, pode pegar as armas e matar tudo que é hebreu e pegar e tomar o que é deles. Veja que situação. E não era só em Suzã, mas em todo o domínio persa. Quando Mordecai sabe disso e que manda dizer a Esther, ela faz: olha, eu não tenho nada com isso, eu sou a rainha, estou bem. Esther não está nem aí para os seus irmãos, até porque eu sou a rainha da Pérsia, eu sou mais persa do que hebreia. E aí Mordecai disse: olha, tu está pensando porque tu está aí, tu vai escapar desse negócio? A ordem é todos os hebreus. Quem pegar o hebreu e matar vai ficar. E tu que é uma mulher rica, a rainha tem muitos bens. Quem te matar vai ficar com tudo que é teu. E o rei não vai poder fazer nada, porque o decreto dos medos e dos persas não podia mudar. Estão lembrados da questão de Daniel? O rei não queria mandar Daniel, mas não tinha como, porque era um decreto assinado.
A lei dos medos e dos persas não muda. E aí ela diz: agora o negócio complicou. Aí é quando ela percebe como é que as coisas estão. E aí ela diz: aí sim, ela recorre à sua cidadania celestial e ao seu rei celestial. Pois vocês vão jejuar 3 dias, eu também, e eu vou ter com o rei. Se ele não estender o cetro, se perecer, pereci. O costume, diz os historiadores, que atrás do trono real sempre tinha um soldado muito forte com aquelas lâminas muito afiadas e grandes, porque quando você chegava na presença do rei persa sem ser convocado, a execução era imediata. O cabo saía de trás e já sabia o que tinha que fazer. Então, quando ela disse: se perecer, pereci, isso era uma realidade premente, mas ela se lembra de quem ela era, cidadã do reino celestial, e ela recorre ao seu rei celestial. E aí Xerxes então estende o cetro real e ela escapa da morte. E o povo todo escapa, porque aí se você ler o livro de Esther, vai ver as artimanhas de Amã, mas vê como Esther, com a sabedoria dada por Deus, vai conduzindo as coisas de maneira que Mordecai se torna o primeiro ministro, Amã é executado na forca que ele tinha feito, e aí o decreto não mudou. Saiu um outro decreto dizendo assim: quem for pegar um judeu para matar, o judeu pode pegar em arma também e se defender e fazer o estrago. Cerca de 500 pessoas morreram em Suzã sem ser hebreus. E certamente pelo reino morreu algumas poucas pessoas que não foram hebreus. Mas precisou Esther revelar quem era. Precisou Mordecai revelar quem era. Precisaram recorrer ao seu Deus. E Deus os livrou. Quando a gente olha para essa história, queridos, quando eu olho para essa história, eu estava preparando esse sermão, e preparar sermão, certamente acho que é com todo mundo. É interessante como a palavra vai envolvendo a gente e ele vai falando com a gente. Antes de falar para a igreja, a gente já é alimentado, a gente já é confrontado com a palavra. E aí fica muito mais fácil de a gente perguntar assim: como é que você tem vivido? Porque durante o tempo que eu preparei esse sermão, por orientação de Deus, essa confrontação era comigo. Como eu tenho vivido, apesar de estar no mundo, na Pérsia? Eu tenho vivido como cidadão do reino ou eu tenho vivido como um persa? A minha vida precisa de uma reforma urgente. Eu tenho que viver testemunhando o Evangelho neste padrão que Paulo estabelece aqui: fazer as coisas sem murmuração nem contenda, sendo irrepreensível, sincero, como filhos de Deus, inculpáveis, sem qualquer culpa. O povo olha para a gente e diz: rapaz, aquele cabo é um cidadão de bem, pode confiar nele. Será que eu tenho vivido assim? Será que eu tenho resplandecido como luzeiro no meio deste mundo? E ele diz: dessa geração pervertida e corrupta. Será que eu tenho preservado a palavra da vida? Quando Lutero escreveu as 95 teses, confrontou, e aí vem aquele sola gratia, né? Só a graça, só a fé, só Cristo, só a palavra, só a Escritura e somente a Deus glória. Era confrontando todos os dogmas que a igreja tinha criado para se manter no poder e enriquecer. Hoje, quando eu olho para a minha vida, será que eu não tenho criado situações
para que eu me mantenha no poder e para que eu fique rico. E se eu precisar fazer algo que foge ao padrão para que isso aconteça, eu tenho fugido disso? Será que eu olho para a minha vida e vejo que foi a graça de Deus e somente a graça que me tirou do inferno? Porque todos nós nascemos no inferno, todos nascem no inferno, e Deus, pela sua graça, misericórdia e soberania, Ele tira alguns do inferno pela obra de Cristo na cruz. Eu vejo isso, eu reconheço isso, é a graça de Deus. E a fé que eu tenho é a fé salvadora naquele Senhor, em Cristo. É só Cristo que me salva através da sua obra. E só a regra de fé e prática na minha vida é a Escritura. E eu tenho vivido somente para a glória de Deus? Que Ele cresça e eu diminua? O reverendo Francisco Leonardo, ainda vivo, a gente chamava ele reverendo Chiquinho, ele foi professor do seminário muitos anos. O sobrenome eu não digo porque só tem consoantes, ele é holandês. E aí, quando você chegava cheio de problemas lá, eu me lembro que uma vez o seminarista chegou do campo, acho que uma segunda-feira, e aí encontrou ele assim na entrada ali do prédio, e aí começou a reclamar, falar dos problemas do campo. Aí ele ouviu tudinho, aí ele tinha aquele jeito de você, ô irmão, aquele sotaque holandês. O irmão pega uma pedra bem grande e coloca em cima de um defunto, irmão. O que é que o defunto faz, irmão? Aí o seminarista olhou assim: nada, reverendo, está morto. Isso, irmão, ele dava um grito: isso, você está morto para o mundo e para essas coisas. Você não tem que reclamar nada, você tem que viver a vida, pregar o Evangelho, fazer a obra que Deus colocou na tua vida, nas tuas mãos. E é isso que nós temos que fazer, querido. Nós estamos mortos para este mundo, mas nós queremos estar vivos neste mundo. Nós vivemos neste mundo sem conseguir contemplar o céu, a vida eterna. É por isso que a gente se apega tanto a esta vida, 70 anos, e quando vai chegando velho, eu vou morrer. Tem gente que se desespera, é porque se agarra tanto a esses 70, 80 anos, que não consegue enxergar o céu, e não consegue ver quão maravilhoso é a vida depois dessa, que Paulo mesmo aqui em Filipenses diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Alguém que diz isso é alguém que vive esta vida vendo a eternidade. Mas nós temos vivido esta vida gostando dela. Não estou fazendo apologia ao suicídio, não, pelo amor de Deus. Estou dizendo que, como cristãos, nós morremos para o mundo, precisamos viver para Cristo e para a glória de Deus. E se nós não estamos vivendo assim, nós precisamos rever a nossa fé, repensar a nossa condição. Nós precisamos urgentemente de uma reforma, porque não é só Cristo que está dentro de nós. O mesmo reverendo Francisco Leonardo, você chegava lá preocupado, lá na sala dele, aí reclamava, falava alguma coisa, aí ele fechava a porta do escritório, e lá no pezinho da porta tinha uma coisinha desse tamanho. Aí, ô irmão, leia ali, irmão. Aí você ia e tirava os óculos e limpava, e não tinha jeito, aí você se abaixava, se acocorava, aí você tinha que praticamente ficar deitado no chão e com a cara lá no textinho, que era uma letrinha desse tamanho. Aí estava escrito lá: que ele cresça e eu diminua. Aí, do jeito que estava lá, ele botava a mão com força na cabeça do cidadão lá, do seminarista, e orava por ele. É isso, no sentido de que eu preciso estar deitado,
diante do Senhor, fazer a obra do Senhor para a glória dEle. Mas eu tenho vivido neste mundo, me aculturando com este mundo, conforme os costumes deste mundo. Eu tenho vivido para a minha própria glória. E eu tenho esquecido como é viver para a glória de Deus. 504 anos de reforma. E hoje a gente comemorando isso, exatamente hoje, 31 de outubro. E a pergunta que eu faço a você, porque eu fiz a mim: será que a minha vida não está precisando de uma reforma? Será que eu não preciso reavivar esses 5 somente na minha vida? Eu não preciso olhar para mim e ver que sou um miserável pecador e que só a graça de Cristo e que só a fé nele, que somente Ele é quem pode mudar a minha condição, e eu tenho que viver para a glória de Deus, e vivendo para a glória de Deus, eu consigo fazer isso somente com intimidade com Ele, e intimidade significa oração e escritura, não o que eu escuto na televisão ou em qualquer outro lugar, mas o que eu aprendo na palavra de Deus. Irmãos queridos, eu quero concluir nesta noite, recapitulando isso, de que nós não podemos nos aculturar. Nós vivemos na Pérsia, mas nós não somos cidadãos da Pérsia, logo nós não podemos viver conforme os costumes persas. Nós não podemos esconder quem somos, porque se assim fizer, Deus vai dar um jeito disso aparecer. E às vezes isso aparece nas situações mais complicadas da vida. Nós precisamos viver para a glória de Deus, testemunhando o Evangelho do Senhor, e que Ele cresça e que eu diminua, porque fazendo assim, meus irmãos, nós estaremos nos reformando, a igreja será sempre reformada, Deus estará contente conosco, pela maneira como que temos vivido, e certamente Ele nos abençoará, não com um carro novo, né? Altino hoje falou que queria ter o meu salário, aí ele entrou no meu carro hoje, ele disse: é 2012, é bem mais velho que o teu, né? Mas Ele não vai nos abençoar com um carro novo, com uma casa nova, e certamente isso vem, mas eu não posso viver o Evangelho, a vida cristã, nessa expectativa, porque a bênção que eu espero receber e que eu espero que você espera receber seja a vida eterna na presença do Senhor. São bênçãos espirituais. Apesar das dificuldades, nós não perdermos a nossa paz. Isso é bênção. Todo mundo desesperado com a pandemia e você preocupado, é verdade. Tem que tomar as precauções, mas está tranquilo, porque se você morrer de pandemia, de qualquer outra coisa, para onde você vai, e você tem convicção disso, você vai para um lugar melhor do que esse, e isto que nos dá conforto, e mais, você sabe que mais dia, menos dia, você vai encontrar todos os seus irmãos. Esta é a bênção que é prometida. Bênção material vem a reboque, porque o salmista diz que nunca viu um justo desamparado, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua geração mendigando pão. Então eu não tenho dúvida também que a palavra é verdadeira e fiel. Mas queridos, não deixe que Deus seja Ele quem faça você aparecer como cidadão do reino. Viva como cidadão do reino. Viva como luzeiro no meio de uma geração pervertida, como um cidadão irrepreensível, sem culpa, sincero e filho de Deus, para que o mundo veja isso em você. Fazendo assim, você não vai precisar de reforma, mas se de alguma forma está te faltando alguma coisa dessa, você precisa reformar.
você precisa rever os seus princípios e os seus conceitos e o seu padrão, porque o padrão bíblico é somente um para todo o povo de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê a graça, que Ele nos capacite, nos encha com o seu Espírito, nos dê poder para vivermos uma vida digna, conforme o seu Evangelho, para a glória do seu nome, porque fazendo assim, queridos, nós seremos mais do que vencedores e muito felizes. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai bondoso, nós te agradecemos